Bom dia, mais uma live para conversar sobre assuntos de processo administrativo, direito administrativo. Hoje com a procuradora do município, Stephanie Vasconcelos. Vou chamar. Stephanie. Tô aguardando a Stephanie chegar. Pra gente falar sobre... Ah, Cleusa entrou. Bom dia, Cleusa. Edivaldo, bom dia. Tô guardando a Stephanie. Já mandei o convite. Deixa eu ver. No meu já são 9h59. Vamos ver se ela entra. Silvio chegou, bom dia. Vamos aguardar. Visualizar. Agora vai dar certo. Bom Agora vai dia, dar. tá Bom bom? dia, tudo bem? E você? Tudo jóia. Então, tá bom. Tá mandando. Falei, ai meu Deus, a hora, mas dá certo. No início é sempre engraçado, Stephanie. Eu faço umas caretas assim no início, procurando a pessoa. Não, eu também fiquei aqui perdida. Eu falei, não, tem que enviar a solicitação, ela vai me chamar. Eu, ai, meu Deus. Aí eu aqui, como é que eu vou Assim pôr esse mesmo. celular para esse celular não cair? Não, oi, Stephanie, aqui nós estamos 4 em atividades virtuais. Então o dia já começou. Bom dia, Jaque! O dia já começou com conflito de competência. Conflito de competência. Aqui tem conflito de competência, né? Porque o marido também é professor, ele faz bancas de doutorado, qualificação, inclusive banca internacional. Então ele está numa banca de qualificação de doutorado agora no meu habitat, né? E eu Nossa. sou um ser um tanto quanto territorial. Stephanie, como que a gente é acostumada a fazer as coisas às vezes do mesmo jeito, no mesmo lugar. Você não imagina como que eu tô aqui. Eu vou te mostrar, eu vou te mandar uma foto depois no WhatsApp. Me manda. A gente acostuma, né? Igual eu tava falando com a minha irmã. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui nesse lugar que eu tô acostumada. Guilherme também entrou, vamos lá. Importante, às vezes não entra muita gente aqui, mas como vai para o YouTube, eu vou usar na disciplina. E Uhum. eu acho que, Stephanie, só da gente conversar sobre os assuntos e trazer muita coisa à tona, eu acho que a gente já coloca no sistema aquilo que a gente quer que aconteça na realidade. Que muitas vezes nós ficamos numa posição emocionalmente regredida, infantil, de só reclamar. Mas aí o que, que você faz para que a realidade se modifique?
né? É Exato. claro que sem qualquer pretensão de salvar o mundo ou sem qualquer pretensão de ser juiz do mundo. Porque alguns ficam só olhando o que os outros estão fazendo para representar, denunciar, reclamar, julgar. E Uhum. outros ficam só olhando o que os outros estão fazendo e reclamando sem qualquer postura ativa. Então, assim, política pública, cumprimento de lei, compliance, mudança na consciência da sociedade se faz com a atuação de cada indivíduo. Nós precisamos acordar de manhã e lembrar que nós estamos, ó, oh, Igor, bom dia, estamos, Jonathan, Exato. todos conectados, Stephanie. Não adianta nada você fazer, nada é mentira. Claro que adianta. Fica muito mais difícil se você fizer um trabalho maravilhoso na Procuradoria, mas um trabalho isolado. É preciso que cada um entenda e sinta, porque às vezes a gente entende, mas não se comporta de acordo com aquele entendimento. Então, é preciso que cada um sinta que é parte de algo muito maior. E eu estou falando de coisa física, eu não estou falando de nada de religião. Sim. Se você pensar agora nesse momento que nós estamos vivendo, nesse isolamento social por causa do coronavírus, se pensar nas outras situações que já estão em andamento, como prevenção e combate ao mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika, a atuação individual é muito importante, mas é preciso que os indivíduos se lembrem que uma ação ou omissão deles gera consequência na vida da humanidade, talvez. Sim. Tá? Porque hoje você está aqui em Uberlândia, né, Steph? Sim. Mas amanhã você pode virar uma embaixadora da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Você pode chegar numa comunidade lá da África. E aí? Tudo aquilo que a Stephanie fez, aprendeu, propaga, divulga, ensina, faz, pode influenciar a humanidade. Sabe lá, o Obama, ele não tem passado né, um destino talvez difícil, se tornou o líder de uma grande nação. Então, assim, é importante ter essa consciência. Não falei bom dia Exatamente. para ninguém, quer dizer, eu acho que falei antes de você entrar, mas é uma grande alegria poder dividir esses momentos com você, com as pessoas que nos assistem. E esse material vai ficar gravado, então muitas outras pessoas podem ver, e mesmo que ninguém veja, só da gente estar conversando, falando e raciocinando sobre algum tema que tenha relevância para a sociedade, com o exercício da função pública, nós já estamos colocando isso no sistema. Então, Sim. agradeço muito a sua disponibilidade. É uma honra, uma alegria ter você aqui. Talvez você se presente, eu sei que vou te chamar de você, não vou chamar de doutora, Claro, por favor. tá bom? E eu sei que você é procuradora do município, mas assim, fala um pouquinho mais do que você gosta no direito, da sua atuação, do que você tem como projeto, etc. E vamos começar a falar do tema, da Lei Geral de Proteção de Dados e Administração Pública. Eu imprimi um materialzinho aqui e nós vamos conversar. Vamos conversando. Bom, então bom dia, Shirley, é uma honra. Eu agradeço o convite. Nossa, eu fiquei muito feliz em poder participar desse projeto, que é muito bacana, porque eu concordo com tudo que você disse, né? Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, a gente já joga no sistema e a gente flui para aquilo, a gente emite aquilo e a gente consegue, cada um fazendo sua parte, a gente consegue mudar assim, né? Se cada um tiver um pensamento egoísta de que, eu sozinho não movo nada, né? Não é assim, né? A gente não vai para frente, não consegue nenhuma conquista. Então, eu acho que, ainda mais quando a gente se trata de direito público, de políticas públicas, aí que é mais importante ainda a participação de cada um, né? Ainda mais agora que nós estamos em período eleitoral, que muita gente fala assim, eu não gosto de política, mas a política é muito importante porque a política está em tudo, né? Igual quando a gente vai tratar aqui de políticas públicas, saúde, educação, então é muito importante essa participação de todos.
E, né, meu nome é Stephanie, para quem não me conhece, eu faço mestrado, estou fazendo mestrado em Direitos e Garantias na, na Universidade Federal de Berlândia, Direitos e Garantias Fundamentais. Meu tema de estudo é justamente essas violações aos direitos, né? Por exemplo, o direito à privacidade, especificamente do consumidor, por essas novas tecnologias, né? Como a gente vê aí, o nosso mundo contemporâneo está cada vez mais evoluído, as tecnologias estão assim avançando a passos largos e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Então, é muito importante esse estudo porque, infelizmente, apesar de ser um progresso positivo, tem também seus pontos negativos, né? Traz também suas rupturas. E eu sou procuradora do município, eu atuo ali na Procuradoria Legislativa, e eu me interesso muito por essa parte da evolução do direito. E por isso que eu até propus a Shirley para a gente poder debater um pouquinho de como que vai ser essa aplicação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, na administração pública. Então, para a gente começar um pouquinho sobre o tema, eu vou falando aqui algumas características. A partir do momento que alguém quiser fazer uma pergunta, é só digitar no chat. A Shirley também me interromper, fica à vontade. Então, como assim eu já adiantei, né? Nós viemos falar de uma sociedade que está em constante evolução. Essas novas tecnologias de informação e comunicação estão em alta, em constante evolução. E com isso, o direito ele também vem sendo alterado e ele vem fazendo parte da nossa vida, inclusive da administração pública, né? Inclusive, no início da década de 2000, a administração pública federal, ela começou a estruturar ações para viabilizar, né, um governo digital, para poder ampliar a participação popular nas políticas públicas. Então, assim, grande parte dos dados do cidadão é inegável que está sobre o poder estatal, né? Até porque para a gente poder fazer qualquer prestação de serviços, obtenção de certidões, até mesmo nossos deveres, né, como pagar impostos, a gente tem que fornecer nossos dados para o ente público. Então é inegável que o ente público ele é detentor de grande parte dos dados de todos os cidadãos, eu acredito. E assim, após uma década de discussões, de disputas em Brasília, foi sancionada a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começou a vigorar na sexta-feira passada, dia 18, então é um tema assim, que está muito atual, muito recente, está em discussão. E só lembrando que com relação às punições, a partir de agosto de 2021, que vai ser aplicadas as penalidades por descumprimento. Mas as normas da LGPD já estão em plena vigência. Então, isso não impede uma judicialização se você se sentir lesado por afronta aos termos da lei, né? Aí, até lá, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa ANPD, ela vai ser um órgão responsável por regulamentar a lei, fiscalizar, e ela ainda não foi estruturada. Então, até lá, espera-se que estrutura-se justamente para regulamentar e fiscalizar essas ações. Bom, com relação à LGPD, pessoal, ela foi inspirada na legislação europeia e ela regulamenta o tratamento de dados, tanto por empresas privadas como também por empresas públicas. Mas aí, a primeira informação que a gente tem que ter, né? O que são dados pessoais? Os dados pessoais, pessoal, tem um conceito muito abrangente, porque ele é uma relação informada, é uma informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Ou seja, é considerado um dado pessoal quando ele permite a identificação, seja de forma direta ou indireta, da pessoa natural por trás daquele dado. E também a lei traz o conceito de dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis, eles demandam uma maior proteção, têm regras mais rígidas, porque se tratam de
questões como de ordem racial, étnica, questões relacionadas à convicção religiosa, opinião política, vida sexual, dado genético. Então, pela importância desses dados, eles são chamados dados pessoais sensíveis e precisam de uma regulamentação mais rígida, e a LGPD vem trazendo essa regulamentação também. E a LGPD, ela garante aos cidadãos maior controle sobre os seus dados, sobre as suas informações. Só uma observação, Shirley, com relação à administração pública, nós temos alguns dados, alguma obtenção de dados, como, por exemplo, para garantir a defesa nacional, a segurança pública, que não observa a LGPD, né? Elas são exceções, mas assim, é uma temática para legislação específica, mas obviamente tem que respeitar os direitos do titular de dados, medidas proporcionais, né, devido ao processo legal. Não é exime disso, né, desses deveres. E, primeiramente, quanto à LGPD para a administração pública, eu queria destacar que a inclusão da administração pública na LGPD, ela foi um marco. Por quê? Porque ela estabeleceu para a administração pública, para o setor público, a obrigação de se adequar, assim como estabeleceu para as empresas privadas. Então, a administração pública, ela também vai ter que se adequar, vai ter que investir em questões de segurança, vai ter que atuar de uma forma que a utilização dos dados pessoais, elas realmente estejam ligadas ao fim para que foram coletados. Que esse era um cuidado que, assim, né, a administração pública não tinha. Então, como eles têm se tornado cada vez mais digital, agora a administração pública, o setor público tem essa obrigação prevista pela LGPD. E a LGPD, ela possui um capítulo inteiramente dedicado à administração pública, né? Ela não impede, obviamente, o tratamento dos dados pessoais, até porque, para a execução de diversas políticas públicas, nós precisamos dos dados pessoais. Então, é só esse cuidado, né? Vamos ter que tomar esse cuidado. E também é importante destacar que a administração pública ela vai ter que se adequar aos princípios que vem escrito na lei. Quais são esses princípios, né? Eles estão descritos no artigo 6º. São alguns princípios como, vou citar alguns para vocês aqui. Finalidade, adequação, transparência, qualidade dos dados, né? Eles vão ter que estar corretos e atualizados. Transparência, segurança, e assim, a responsabilização também e a prestação de contas pela utilização desses dados. E assim, com relação a esses diversos princípios, todos devem ser observados, todos devem ser obedecidos, mas eu acredito que, inclusive, o Danilo Doneda, que é um grande estudioso sobre o tema, né, ele é referência aqui no país sobre o direito digital, sobre a LGPD, ele fala, inclusive, que o princípio da finalidade, ele é o mais característico da proteção de dados. Justamente porque os dados têm que ser colhidos e tratados para aquela finalidade. Então, é o princípio que vai manter ligado o dado ao cidadão. Ou seja, eu não posso pegar coletar um dado, coletar uma informação simplesmente para detê-la. Não, eu tenho que explicar ao cidadão, não, eu preciso do seu CPF, eu preciso do seu endereço, porque eu vou utilizar assim, assim, assim. Então, tem que estar devidamente atrelada à finalidade. E também agora nós tem que ter a questão do consentimento. Eu preciso autorizar a coleta e o tratamento dos meus dados. Então, os dados, eles têm que ser permitido, tem que ter essa concessão, essa permissão de forma expressa, inegável. Não precisa ser por escrito, mas de uma forma que eu dê transparência, dê sinais de que realmente eu estou autorizando a utilização dos meus dados. Só uma observação. Com relação aos entes públicos, né? A lei dispensa esse consentimento se for para políticas públicas previstas em lei, né, em regulamentos, as coisas. Então, para políticas públicas, esse consentimento para a administração pública, ele não é exigido. E com relação ao compartilhamento de dados, né, porque a gente sabe que realmente existe um compartilhamento entre os entes públicos. Entre os entes públicos, pessoal, é permitido esse compartilhamento, mas temos que observar os princípios que vêm na lei.
Então, assim, os dados eles devem ser mantidos em caráter interoperável, justamente para permitir esse compartilhamento. E esse compartilhamento é para quê? Para execução de políticas públicas, prestação de serviços públicos e também disseminação ao acesso de informações. E nesse sentido, eu queria comentar aqui que o governo federal, ele já regulamentou algumas questões sobre o compartilhamento de dados na administração pública federal. Inclusive, nós temos dois decretos aí que foram editados recentemente, o 10.046 e o 10.047. Eles são objeto de diversas críticas. Esses decretos, pessoal, eles criam o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. E eles foram objeto de crítica justamente por quê? Porque não dão essa segurança. Não dão essa segurança sobre a privacidade, sobre a proteção dos dados dos cidadãos. Eles reduziram essas barreiras de compartilhamento. Mas agora, com a LGPD, esses decretos eles só podem ser aplicados em conformidade com os princípios que vêm estabelecidos, né? Então, não pode haver uma aplicação contrária à LGPD. Então, esses decretos eles não prevalecem, né, sobre os princípios protetivos da Lei Geral de Proteção de Dados. E com relação também a essa comunicação interoperabilidade, a gente tem que falar que a LGPD ela deve dialogar com a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né? A LAI ela foi uma grande conquista, uma grande evolução para a transparência, né, pública. E a LGPD, apesar dela trazer diversos princípios para a proteção dos dados pessoais, ela mesma já prevê que tem que haver uma comunicação, um diálogo com essa lei de acesso à informação. Porque nós temos que ter uma aplicação proveitosa, uma aplicação integrada das duas leis, né? Porque o objeto da regulamentação de dados, da proteção de dados, né, é justamente harmonizar essas relações, né? Aumentar o grau de transparência, até mesmo para a gente poder impulsionar a inovação e o crescimento econômico do país, né? Então, são leis que têm que se comunicar. Oi. Enquanto você fala, me veio uma preocupação, porque no Brasil parece que nós ainda estamos em um século desses passados, tá? Eu não sei exatamente qual. A Revolução Francesa foi 1789. Você lembra a data? Porque a história, assim, às vezes ela não. Pois é, me lembra aquele período da Revolução Francesa. Quem souber o ano da Revolução Francesa, coloca aí para Coloque para nós, nós, fazer favor. E me lembra aquele abismo que existia. Enquanto no palácio, muitas vezes, os nobres festejavam, a população passava fome e passava por dificuldade. Nós aqui no Brasil, nós precisamos, no exercício da função pública, lembrar o sentido de função pública. Eu sou muito repetitiva. É 1789, obrigada, é isso mesmo. Obrigada, Júlia. Então, lembrar o sentido de função pública, porque eu acho que muitas vezes nós, agentes públicos, nos esquecemos disso. E os agentes de todos os poderes, exercício das três funções, das quatro, aliás, né? Quais são as quatro? Legislativa, administrativa, jurisdicional e função política. O que nós precisamos lembrar? A expressão-chave do exercício da função é estar a serviço. Então, eu, Shirley, posso pegar 5.000 reais e comprar uma bolsa da Louis Vuitton ao meu alvedrio. Mas eu, 135, que são os primeiros números da minha matrícula no serviço público, no CIAP, eu não posso pegar 5.000 reais e comprar Häagen-Dazs ou lagosta ou caviar para um evento na UF. Por que não faz sentido? Eu, como Chile, posso alcançar prosperidade e gostar de ABCD. Mas eu, como 135, preciso lembrar que as prerrogativas públicas são... Eu ainda não achei outra sigla, tá? Se você achar, me fala. Às vezes a gente se repete muito para ver se as coisas começam, né, continuam, ganham força e acontecem com mais clareza no sistema.
são prerrogativas que eu chamo de FIF, prerrogativas funcionais, ou seja, só exercitáveis no exercício da função. Está fora da função, eu não tenho poder nenhum sobre os meus alunos. E nem quero ter, porque não ter poder é leve, gente. A pessoa às vezes quer poder, quer poder, quer poder. Mas lembra, no primeiro dia de aula eu sempre falo, o agente público, quando entra em exercício, quando pisa na sede do poder onde ele exerce a sua atividade, ele recebe dois pacotes, um enorme dos deveres, que são indisponíveis, e um menor das prerrogativas, que só valem no exercício da função, numa imagem concreta e lúdica. O super-homem só teria poderes quando ele tivesse com aquela roupinha dele, com a capa. Isso, ao mesmo tempo, é leve, porque fora do exercício da função, você não tem as constrições, aquele dever de prestar contas. Gente, responder por improbidade, responder criminalmente, por crime próprio, responder em processo disciplinar, responder civilmente, objetivamente, como administração, é muito pesado. As pessoas só se lembram, muitas vezes, do poder, mas é muito mais responsabilidade do que poder. Se você pensar na presidência da República, independentemente do ser humano que ocupa. Você quer ser presidente, Stephanie? Não, Por dinheiro nenhum. não Num mesmo. país que eu amo tanto, mas que eu considero ingovernável, porque não se reconciliou ainda com as suas raízes. Ainda precisa incluir todos aqueles que trabalharam duro e cujo trabalho nos permite estar vivos hoje e ter as riquezas que nós temos hoje. Então é uma missão, para mim, impossível, muitas vezes. Que alguns corajosos, e aí eu não quero entrar em detalhes, eu, por dinheiro nenhum, por status nenhum, gostaria de me candidatar à presidência. Então, as prerrogativas são funcionais, são instrumentais, porque são meios de realização da finalidade. Então, se eu tenho acesso aos dados, quando eu falo isso muito em sala de aula também, objeto emprestado, cuidado dobrado. Se você trouxer o seu cachorrinho aqui, não estou chamando ele de objeto, porque ser senciente não é coisa. Tanto é que eu não sou dona do meu cachorro, eu sou tutora. Se você trouxer o seu cachorrinho aqui, sem brincadeira, pode acreditar, Stephanie, eu vou largar o que eu estou fazendo e vou cuidar do seu cachorro, porque ele não é meu. Eu vou ficar por conta dele, porque meus filhos e meu cachorro já estão nas regras. Eles já sabem o que precisa ser feito. Né? Se for o caso, depois eu vou controlar, né? Exercer o controle hierárquico e vou aplicar algum tipo de sanção, poder disciplinar se for o caso. Mas eles já sabem as diretrizes. O seu animalzinho, se vier aqui, eu vou parar tudo e vou ficar por conta dele. O que a administração precisa fazer? Lembrar que o que é do outro, que não é titularizado por ela, por nós, qualquer agente público, é juiz, é legislador, qualquer agente público, a qualquer título, oneroso, gratuito, particular em colaboração, aproveitando que houve uma live sobre atividade notarial e de registro com o André Prudente, lá no cartório, o André tem muito essa consciência, que apesar da gestão lá ser privada, a atividade é pública. Então é preciso ter consciência da natureza, eu digo sagrada, mas não tem nada a ver com religião, sagrada porque se refere a algo que atinge destinatários diferentes de mim. Eu preciso saber, você no município, você está a serviço do povo de Uberlândia. E isso não é discurso, isso é um sentimento que ao mesmo tempo te enche de energia, mas te traz uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Olha a diferença, se você for fazer um bolo de chocolate, para você é uma coisa, para o povo de Uberlândia, percebe? É complicado. Eu arrepio ela que eu falo, não é retórica. Quem me conhece sabe que eu sinto isso. E lá na Universidade Federal de Belém, eu estou a serviço do povo brasileiro, povo brasileiro.
Então, ao mesmo tempo, eu me emociono, choro e sinto aquela necessidade de me qualificar e aquela resposta, ah, mas você está com esse discurso é perfeito. Longe disso. Eu erro diariamente. Mas o que que me deixa com um certo grau de tranquilidade? Eu erro com vontade sincera de acertar. E eu erro com profundo respeito pelo destinatário da minha atuação. E já eu, como Sheila, eu posso não gostar daquela pessoa que está ali diante de mim. Mas eu, como 135, profundo respeito, ainda que a Sheila não goste. E aí, se eu sentir que a Sheila está embaçando a visão da 135, o que, que eu preciso fazer? Declarar uma suspeição ou um impedimento, dependendo do caso. Mas para isso, eu preciso ter consciência daquilo que eu sou, da minha trajetória e daquilo que ainda me limita. A Stephanie, a Renata e o André colocaram um formulário aí, um link para as pessoas que estão assistindo, se quiserem o certificado de participação como ouvintes, tá bom? Ok. Stephanie, pode voltar a falar, eu falei demais. E depois, no final, se der tempo, eu imprimi o artigo 2º e o artigo 6º, que eu gosto de comentar muito sobre princípios. Porque eu também é outra coisa que eu falo muito, o essencial é simples. Se você É, entender a ratio, você consegue executar. Mas fala aí que você exatamente. está falando muita coisa interessante, eu estou aprendendo. Vai lá. Não, eu achei muito interessante o que você falou e um comentário aqui que até o Luciano comentou, né? Nós, procuradores municipais, trabalhamos em benefício da cidade e da população. Posso garantir que na PGM de Isso. Uberlândia todos estão imbuídos nesse espírito, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o papel da procuradoria, né, no município. E nós somos servidores, todos os servidores estamos aqui para servir. Então a gente só quer o bem, né, da população, a gente quer um controle efetivo da legalidade, de constitucionalidade, o que pode ser feito ou não no município, visando o bem do município e dos cidadãos, né? A gente não age em interesse Sim, da Shirley ou da Stephanie, nós agimos em interesse da coletividade, né? Então é muito interessante isso sim. que você falou, justamente por isso. Nós somos servidores, estamos aqui para servir a população, né? E com relação até ao que você falou aí, Shirley, é até interessante, por quê? Porque nós, quando nós estamos imbuídos aí no serviço público, a gente recebe essas duas pastas, né? O dos deveres, que é assim, gigantesco, e das prerrogativas, que é menorzinha. E, inclusive, com relação à LGPD, a LGPD prevê responsabilidade dos agentes de tratamento por danos, eventuais danos causados ao titular de dados que tiveram aí algum prejuízo. Então, inclusive, o servidor público, ele vai poder ser responsabilizado pelo mau uso de dados, né? Obviamente, após o devido processo legal, após o PAD. Então, por isso a importância de conhecer essas novas regras, essas novas normas e aplicá-las, né? Porque o mau uso ele vai ser penalizado. E o governo federal, eles até, por ser um tema muito atual, que o pessoal ainda está se adaptando, ele emitiu uma cartilha, um guia de boas práticas para implementação na administração pública federal sobre a LGPD. Depois, quem quiser procurar, ter mais informações, ela é uma cartilha, né, que fornece orientações para os órgãos e entidades sobre como vai acontecer essas operações, esse tratamento de dados pessoais. E é interessante que na introdução dessa cartilha, desse guia, eles mesmos falam, né, que um dos desafios vai ser justamente essa adequação em relação à lei, né? Essa transformação cultural que vai ter que acontecer em níveis estratégicos, táticos e operacionais de cada instituição, né? Então, assim, eu comentei aqui algumas particularidades da lei, que vão ter que ser obedecidas pelo setor público. E a gente vê aí, né, Shirley, que nós temos grandes desafios pela frente, né? E eu acredito, assim, que a parte mais complexa para poder adequar a LGPD vai ser justamente essa adequação de sistemas e plataformas existentes, né? E também a conscientização dos envolvidos, né? Eu acredito que essa vai ser a chave principal para a gente poder ter
adequação efetiva à Lei Geral de Proteção de Dados. E você, o que você me acha desses desafios que estão pela frente? Qual vai ser os obstáculos que a administração pública vai enfrentar aí? Eu acho que a normatização por si sempre será insuficiente se não houver vontade ativa de implementação. Então, eu acabo sendo repetitiva, mas é porque eu acho isso mesmo. Nós, culturalmente, nós achamos que a coisa pública não tem dono. Ou nós achamos, lá pelo patrimonialismo, nós confundimos o público com o privado. Então, por exemplo, depois de uma aula na universidade, depois de usar algum ambiente da sua casa, o que você faz, Steph? Organiza, né? Limpa. Exatamente. Agora eu estou fazendo yoga online e estou fazendo funcional aqui online. Aí a sala eu estico tapete, etc. Gosto de colocar uns aromatizadores, etc. Depois eu tenho que tirar tudo, desmontar o set, né? Desmontar isso aqui e apagar a luz, desligar o ventilador. Gente, no exercício da função pública é a mesma coisa. Vai sair, apagar a luz, desliga o computador, etc. Muita gente, não só os agentes públicos, mas os usuários. Muitos de nós não temos a consciência de que o que é público tem que ser talvez mais cuidado do que o que nos pertence como cidadãos, né, como pessoas naturais, como seres privados particulares. E aí, qual que é a consequência disso? Patrimônio público, lá na universidade, por exemplo, muita coisa, computador em laboratório, some, é estragado. Então, assim, o que isso gera? Mais gasto e menos eficiência. Então, as normas, para mim, as normas vigentes são já suficientes, tá? O que precisa? Que cada um comece a ser um agente do que se chama agora de compliance. O que é compliance? Vem de cumprir, de atuação preventiva pela observância das diretrizes para realizar determinadas tarefas. Então, para mim, o que é compliance? O dever de cumprir, mas o dever de cumprir já existe automaticamente. Porque, voltando lá, para que serve o direito? Para possibilitar a convivência social. O direito público, para proteger os agentes públicos, os destinatários da atuação do Estado e a própria atuação do Estado. Não é só, igual, por exemplo, está lá na Lei Geral de Processo Administrativo, Lei Federal, Lei 9784 de 99. O processo administrativo não é a finalidade única, não é proteger direito de administrado, não. É cuidar da atividade dos agentes que decidem no processo e dos destinatários e seus direitos. É cuidar do interesse público e dos interesses privados que estão envolvidos no caminho participativo de tomada de decisão pela administração. Porque o Estado não é, vamos dizer, não está por conta, não é babado do indivíduo, mas deve olhar o indivíduo, tratar com respeito e dignidade em nome da realização dos fins públicos, dos fins coletivos. Então, o centro da atuação estatal somos todos nós. Não é o particular, não é só agente público, é a conciliação das atuações de todos nós, porque no sistema, Steph, cada indivíduo tem igual importância, apesar de nós, indivíduos, exercermos papéis e funções diferentes. Eu chego numa audiência, quem vai presidir a audiência? O juiz. Eu não vou levantar e querer dar ordem para o juiz, mas como indivíduos, como humanos, nós temos igual importância. As funções, os papéis são diferentes naquele momento. Porque se eu encontrar o mesmo juiz jogando bola no Praia Clube ou no Cajubá, é preciso saber que ele é apenas um ser humano, como eu, apenas um ser humano.
Essa cultura precisa se consolidar no nosso país, que ainda tem uma alma coletiva que movimenta a dinâmica do senhor escravo, do Estado lá em cima, dos agentes. Stephanie, inegável, é inafastável a imagem que me vem com alguns dados que me vieram a conhecimento recentemente sobre a movimentação do STF, do Supremo Tribunal Federal. Quanto mais alto o nível na carreira, para mim, mais consciente o agente tem que ser sobre o exercício da função, o estar a serviço. Eu cheguei no alto da carreira, sou professora titular. Para mim é responsabilidade. Eu devo apresentar uma maturidade no exercício da função maior do que quando eu comecei. E aí eu não vou me comparar às outras pessoas, mas vou me comparar a mim mesmo. O chegar ao topo, para mim, é mais responsabilidade e um doar na função pública com mais consciência. Longe de ser um motivo para eu me gabar e querer algum tipo de privilégio ou me isolar. Porque se eu cheguei ao topo, e aí pensando num ministro de Tribunal Superior, ele recebeu muito da sociedade. Ele recebeu muito do serviço público na trajetória dele. Quando eu fui para a Dinamarca, Steph, pós-doutorado, a Universidade Federal de Berlândia confiou em mim. Você quer um voto mais bonito de confiança do que permitir que eu não exerça na sala de aula durante um ano, para que eu me qualifique, abra os horizontes e consiga voltar com algum tipo de atuação ampliada, diferente? Isso é um voto de confiança público. E isso me emociona. Longe é claro que eu reconheço o caminho, né, os degraus na trajetória. Preciso reconhecer, você é procuradora do município, você sabe fazer muita coisa que eu não sei. Eu admiro vocês do meu coração. Vocês sabem advogar para o público, manejar interesse público de uma forma que eu não sei, Steph. Muita coisa que, se eu for lá na procuradoria, eu vou ter que perguntar para vocês como que é isso, como que faz isso. É muito bonito, cada carreira é muito bonita. É muito bonito. Mas isso deve servir para incentivo e não para achar que é motivo para obter privilégios com dinheiro público. Nós precisamos trabalhar muito isso sobre o exercício da função pública no Brasil, né? Exatamente. Eu imprimi 2 artigos da lei, eu queria passar por eles. Você acha que fica chato? Nada, fica à vontade. Vamos conversar, aí eu falo alguma coisa, mas você pode falar também, tá? Tá. Então, o artigo 2º, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. O que é fundamento? É diretriz e limite. Tudo que me dá chão, me dá rédea. Tudo que me dá chão, me dá rédea. Então, é diretriz e limite. Serve para controle, para aferir validade, legalidade, razoabilidade. Serve como parâmetro na discricionariedade, por exemplo. Vamos repetir discricionariedade, porque falando de uma decisão no evento do mestrado, da relatoria da ministra Rosa Weber, ela parece que compara a discricionariedade a arbítrio. Parece que ela confunde discricionariedade com arbítrio. Gente, não pode existir arbítrio na função pública. Não combina. Ah, mas eu vejo todo dia. Significa que alguém precisa ajustar. O que é discricionariedade? É uma margem de liberdade. Quando você pensa em margem, a margem de um rio, Stephanie, tem um limite de terra de um lado e um limite de terra do outro. Margem é contenção. Então, não é liberdade de sair fazendo o que quer. Discricionariedade é uma margem de liberdade deixada
intencionalmente, com consciência, ao agente público, pelo ordenamento jurídico, ou seja, baseada na norma, não é acordei hoje, estou afim de fazer isso, na função pública, vou fazer isso, não é discricionariedade, não. Isso é viagem, né? Isso é delírio. Então, margem de liberdade deixada ao agente público pelo ordenamento jurídico, para que, no caso concreto, ele olhe para a realidade e tome a decisão que melhor atenda ao interesse público. O que é interesse público? É o interesse do destinatário da decisão. E aí vem uma decisão, um pedido, sei lá, na área de saúde para você. Eu acho um desafio tão grande. E aí? O que o município vai fazer diante dessa necessidade desses destinatários e diante da realidade disponível? Se o destinatário está pedindo A, B, C, D, o município só tem condição de dar A, como que você vai, né? Como é que algum agente público gestor vai decidir dar A, B, C, D, se a única coisa que está disponível naquele momento concretamente é o A? Eficiência não é fazer mágica, é fazer o melhor possível diante da realidade disponível. E nós sabemos, cheguei na UFO, sei lá, o retroprojetor não está funcionando, a luz da sala não está funcionando. O que eu posso fazer? Dar aula com a luz apagada. Ou chamar os alunos para outra sala. Mas eu não tenho como resolver aquilo ali tudo naquela hora, não. O administrador não tem que fazer mágica. E se eu entrar na função pública achando que eu vou salvar todos os destinatários das minhas decisões, o que eu vou conseguir, Stephanie? Não consegue muita coisa, né? Eu vou conseguir ficar doente. Isso eu tenho certeza. Toda pessoa que entra na função pública querendo salvar, se eu entrar querendo, todos os alunos vão aprender. Eles vão aprender se eles quiserem, se eles estiverem disponíveis para aceitar o convite que eu estou fazendo. Porque eu só consigo fazer uma coisa no sistema, Steph, a minha parte. Eu não consigo fazer a parte do outro. Até porque existe hierarquia. Do meu lugar, eu tenho força. Se você é minha chefe, eu falo, não, Stephanie, devagar, sabe nada não. Saio eu despachando, decidindo, sei lá o quê, fazendo tudo nos seus processos. O que vai acontecer, Stephanie? Não funciona, né? Querendo ou não, tem uma hierarquia, né, dentro da administração pública que a gente tem que observar. E é aquilo que a gente falou, né? É cada um fazendo a sua parte dentro das suas competências, né? Igual, por exemplo, lá na Procuradoria, a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer análise de lei, por exemplo, né? No meu caso, tem certas coisas que é discricionalidade, aquela questão, não é arbítrio, né? Que você muito bem lembrou, discricionalidade do gestor. Ele foi eleito para estar ali. Então, ele tem esse poder de determinar o que ele entende melhor para o interesse público, né? Então, é cada um dentro das suas atribuições, fazendo um pouquinho para a cidade ficar melhor, né? Exatamente. Eu li o caput do artigo e não cheguei nem no inciso de Então, a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamento. Primeiro, respeito à privacidade. Privacidade integra dignidade. Gente, é só pensar dentro de casa. Se a pessoa invade o seu quarto, como você se sente? Se uma pessoa invade os seus dados, e aí a gente recebe ligações de call center para tudo quanto é lado, recebe uns e-mails assim, como você se sente? A privacidade, o direito a ter fronteiras na interação, e aí você falou do consentimento que a lei traz. Invadir privacidade é afrontar dignidade. É claro que existem, os princípios são ponderados, não são valores absolutos, eles são valores relativos, depende de cada situação. Por exemplo, uma organização criminosa vai ter o seu sigilo quebrado dos seus integrantes e até se houver uma pessoa jurídica que funcione como um caminho de lavagem de dinheiro. E tem que ter essa quebra. Por quê? Porque a atuação perniciosa, a produção de danos,
faz com que algumas prerrogativas em algumas situações sejam perdidas. Isso é natural. Então é relativo. Eu tenho direito à privacidade, mas esse direito também não é absoluto. Por exemplo, agora no caso da Covid, a doença precisa ser notificada, certo? Quem Certo. tem sintoma. Para as estatísticas, para a saúde pública, para tudo, para saber É se nós estamos controle. na faixa vermelha, na faixa amarela, vamos chegar na faixa verde um dia. Então, essa privacidade está sendo quebrada, porque eu preciso notificar. A universidade me manda e-mail periodicamente para saber se eu tenho Covid, se eu estou cuidando de alguém com Covid e se eu estou gestante ou amamentando, porque são estatísticas que o governo federal pede de nós, servidores públicos, e eu preciso informar, porque existe um motivo maior para que esses dados sejam informados, tá? Inciso segundo, autodeterminação informativa. O que é isso, Stephanie? Autodeterminação informativa. O que é isso? É o seguinte, né? A gente até estava conversando antes sobre isso, da importância da LGPD, né? Dessa proteção de dados. Por quê? Hoje em dia, né? A gente entra na internet, digita um nome, a gente já consegue várias informações sobre uma pessoa. Então, nós temos que ter esse como fundamento a autodeterminação informativa. Quais são as informações que eu quero que circule? Eu quero que isso esteja público, disponível? E outra, essa informação está correta? Porque hoje em dia a gente consegue entender muito, saber muito de uma pessoa só pelo nome, por exemplo. E não, tem certos dados que tem certas informações minhas que eu não quero que vão a público. Então eu tenho que ter esse controle. A LGPD veio justamente para dar esse poder aos cidadãos, controlar quais são os dados que estão no poder de outros entes, do ente público, para que isso vai ser utilizado. Se tiver errado, eu tenho direito a retificar, eu tenho direito a excluir. Então, eu tenho essa, como fundamento da LGPD, essa autodeterminação aí informativa. Excelente, adorei ouvir, porque tem hora que vem umas coisas assim que a gente acha que sabe, mas não sabe. É bom ouvir, é bom conversar. E a gente não pode, né, ter vergonha de perguntar. Eu Uhum. não sou obrigada a saber tudo. O que eu faço quando eu não sei? Eu peço ajuda. Simples assim. Eu vou no colega e pergunto. Ou eu vou, né, busco material. É muito melhor pedir ajuda do que fazer as coisas sem saber o que está Pensamento. fazendo. Com Não é, certeza. Zé? Com Em certeza. qualquer lugar. Ai, se eu for ministro do Supremo, ministro do Supremo sabe tudo, não, gente. Não, não mesmo. Ninguém sabe Até tudo. E porque quem acha que sabe. o direito é muito dinâmico, porque ele tem que acompanhar a sociedade, né? Então, o direito é muito dinâmico, e ainda mais uma lei dessa, por exemplo, apesar dela estar sendo 10 anos discutida, ela traz, assim, muitos conceitos novos, muitas obrigações, são situações que a gente vai ter que se adaptar. Então, assim, a gente tem que colocar em mente que a proteção de dados, ela é um direito fundamental, ela foi reconhecida pelo STF, inclusive tem uma PEC tentando incluir ela na Constituição, projeto de emenda constitucional. Então, a gente tem que ter em vista isso, né? Nosso direito fundamental é a proteção de dados. Então, quais são os fundamentos, quais são os princípios que vai nortear a nossa atuação em vista disso, né? Exatamente. Aqui o terceiro fundamento, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. O quarto, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, ressalvadas circunstâncias que justifiquem essa intervenção. Como nós falamos, segurança nacional, circunstâncias excepcionais que justifiquem essa diminuição. E, claro, uma atuação sempre motivada do poder público. A administração precisa expor as razões de fato e de direito que a levaram. Estou falando de administração, mas qualquer agente público no exercício da função precisa expor as razões de fato e de direito que o levaram a agir de determinada forma, omissiva ou comissiva. Daqui a pouco já está acabando, Stephanie. Eu vou só terminar esses fundamentos, vou te Tá, agradecer e agradecer o pessoal. combinado. Aí, falei, né? O desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação,
A livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. E aí eu penso em livre iniciativa, lá no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no CAD, existem muitos processos que tramitam, por exemplo, por vazamento intencional de informação, com intenção de concentração de empresas ou de aumento de poder econômico em determinado setor, em determinado mercado geográfico. E aí é proteção da livre movimentação dos competidores no mercado como um direito do consumidor também. Evitar concentração para que não haja, por exemplo, padronização, uniformização de preços. E por último, o inciso 7º. E aí nós precisamos falar, fazer para que isso se consolide no sistema. Os direitos humanos, simples fato de você existir como ser humano te dá direito. Ah, mas matou 15, mas é ser humano, precisa ser tratado com respeito. Como que eu posso exigir respeito no sistema praticando violência? É claro que em alguns momentos, e aí ontem eu falava, na terapia eu falava sobre isso, em alguns momentos, por exemplo, a pessoa está tendo uma crise de histeria, ela está se debatendo, é preciso algum tipo de contenção, inclusive com força física. Mas essa contenção precisa ser consciente, proporcional. Por exemplo, numa manifestação, as pessoas empolgam e resolvem empurrar todo mundo. A força policial precisa atuar, mas quando eu falo isso, as pessoas riem de mim. Com amorosidade. O que é amorosidade? Não é abraçar e beijar todo mundo, não. É fazer olhando para o outro, tomar uma atitude olhando para o outro como um igual que tem direito às próprias escolhas, ainda que danosas para ele e para a sociedade. Entendeu? Não estou falando que todo mundo tem direito de matar o outro, não. Entendeu, né, Esther? Claro. Mas ainda que eu esteja num movimento que eu precise usar a força, que eu tenha essa consciência de usar a força com amorosidade. E amorosidade no sentido muito amplo, de olhar para os seres humanos como igualmente titulares de direito, de existir e fazer escolha. É claro que em algumas circunstâncias isso é muito difícil, mas é preciso falar, porque se eu conseguir agir com moderação uma vez, eu já coloquei alguma coisa mais saudável no sistema, né, Steph? Exatamente. Direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade. Aí eu penso em criança, gente, proteção à família, à maternidade, desde a concepção. A criança recebe informações do seu seio familiar e do entorno. Olha o tanto que é importante lidar com esses dados com muito carinho. Por exemplo, dados que envolvam adoção. São dados sensíveis. São dados sensíveis. Porque pode ser motivo de bullying. Alguma criança na escola, você nem pai e mãe tem, imagina. Você foi adotado. Olha isso, a repercussão desses dados, da divulgação desses dados de alguma forma indevida na vida de uma criança. E a criança leva essa dor, essa falta, essa sensação de não pertencimento, de rejeição, até a vida adulta, até que ela cria essa consciência. Então, desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais, todos nós. Eu acho que o nosso tempo está quase acabando, são 10h55, 56 no meu relógio. O que você falaria para as pessoas que estão assistindo como mensagem, como reflexão, como proposta? Bom, primeiramente, né, eu queria agradecer a participação de todos. A gente tentou aqui passar um pouquinho sobre a importância dessa LGPD, né, que é o que? A proteção de dados pela administração pública. E que agora vai ter que ter uma mudança, né, de comportamento pela administração pública nessa proteção de dados, né, esse zelo com os dados do cidadão, que isso é muito importante. Tem que ter uma mudança não só tecnológica das ferramentas, mas também uma conscientização do servidor público para cumprir essas novas
novos princípios e fundamentos, né? Que nós sejamos mais conscientes no exercício da função. Nós estamos numa época que nós estamos chamados a rever a maneira de atuar, tanto no público quanto no privado. E nós aproveitemos